Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre como você vai comprovar a sua renda no ProUni se você trabalha de maneira informal, ou seja, se você faz algum bico, se você trabalha em algum emprego que não é CLT. E aí surgem muitas dúvidas sobre qual tipo de comprovação você precisa entregar para o coordenador do ProUni. Então já coloca aqui o like, não esquece de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para que os vídeos cheguem em mais pessoas e para que o canal cresça, já que é tão difícil encontrar informações coerentes sobre o ProUni. Se a forma como você adquire a sua renda é a partir de algum trabalho informal que não é CLT, provavelmente você já teve uma dúvida, né? Que é uma dúvida muito comum. Como de fato eu vou comprovar minha renda para o coordenador do ProUni? Eu envio extrato bancário? Eu envio algum comprovante de que eu faço um bico? Mas qual comprovante eu envio se eu faço um bico? Provavelmente essa dúvida já passou pela sua cabeça. Eu preciso te explicar uma coisa muito importante para que você entenda que eu vou falar a seguir. Primeira coisa, quando você recebe a lista de documentação da instituição, nessa lista de documentação você já recebe a parte de comprovação de renda. Em todas as etapas da lista onde fica a parte de comprovação de renda, ela é separada por classes, ou seja, quem é pensionista, quem é CLT, quem é autônomo, quem é profissional liberal, trabalho informal. Então, nesse caso, você vai precisar entender em qual dessas classes você se enquadra. Se você faz algum bico, provavelmente você está na classe de quem tem um trabalho informal e lá nessa lista vai ficar como profissional liberal. Ou se você for MEI, em algumas listas a gente também tem a classificação de MEI. A primeira coisa que você for fazer, se você é MEI, já é enviar o comprovante desse seu CNPJ, que é uma forma muito importante e coerente de comprovar que você tem esse tipo de renda. Agora, quando a pessoa não tem CNPJ, como que ela faz? É muito importante entender que muitas vezes, se você faz Uber, se você faz entrega, se você vende bolo, se você vende roupa, se você vende perfume, é revendedor ou algo nesse sentido, a sua renda é variável, o que significa que nem todos os meses você recebe a mesma coisa. Quando a gente fala sobre esse tipo de situação, o coordenador do ProUni, na maioria das listas, você tem que verificar se isso é exigido na lista de documentos que vão te entregar, vão exigir 6 meses de extratos bancários. Ou seja, o extrato bancário dos últimos 6 meses, por quê? Quando são 6 meses, eles conseguem entender de fato qual é a sua renda. Se você envia de 3, às vezes oscilou muito e eles não conseguem saber se a pessoa ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil. Nesse sentido, eles pedem dos 6 meses para fazer uma soma de todos esses valores, dividir por 3 e entender qual foi a média salarial. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, é sempre importante que você entregue, então, uma declaração sobre ser trabalhador informal, que você trabalha na informalidade, que não tem CNPJ, nenhum vínculo empregatício, que você recebe tal valor por mês, realmente algo que comprove essa situação. Muitas vezes, quando você é trabalhador informal, também tem aquela coisa de entrar muito Pix na conta, só que nem sempre esse Pix é seu. Isso acontece muito no Descomplica ProUni, que é o meu programa, e eu já ajudei mais de 150 alunos, e dentre esses alunos, muitos deles tiveram situações complicadas em relação a Pix na conta. Eu vou deixar aqui na tela o depoimento de uma aluna minha falando sobre como o Descomplica ProUni já ajudou ela em relação a essa questão do Pix na conta, a essa justificativa. No Descomplica, a gente foca muito em auxiliar os alunos no processo de documentação, é uma mentoria estratégica com foco em te ajudar desde a aprovação até o processo da documentação, mas é claro que a gente coloca mais ênfase no processo de documentação justamente porque é muito importante e é isso que de fato separa os aprovados dos reprovados. Nesse sentido, é muito importante entender como justificar esses PICs, porque quando você entende a lógica do ProUni, tudo fica mais fácil. E qual é essa lógica, que é a lógica que eu também ensino para os meus alunos? Você precisa pensar como o avaliador, o que significa que quando você for entregar um documento, você não pode pensar, ai, mas por que eu estou entregando esse documento? Não, você tem que pensar, eu estou entregando esse documento porque eu quero provar para o coordenador que eu não estou fraudando. Como consequência disso, você entende às vezes a necessidade de enviar mais do que um documento, de ficar se provando muito, ou seja, enviei o extrato, mas eu vou fazer as justificativas, eu vou aprofundar a minha situação para ele entender. Por quê? Quem quer a vaga é você. O avaliador ele vai olhar assim, ó, seus documentos. Ah, tá, não preenche requisitos. Próximo. A sua aprovação, ela importa para você. Nesse sentido, é muito importante que você tenha reunido tudo certinho, que não deixe margem para dúvidas. Você já entendeu que, como trabalhador informal, você deve entregar os seus extratos dos últimos 6 meses e alguma justificativa, um comprovante de que você, de fato, trabalha na informalidade. Mas se você tem muito Pix alto na conta e você tem uma situação complexa, é interessante considerar que você precisa se aprofundar mais nessa explicação. E é claro, Descomplica ProUni surge para isso. Se você está passando por essa
situação Descomplica Sem Dúvidas é para você, eu vou deixar aqui abaixo o link sobre como funciona o Descomplica ProUni, sobre como, de fato, o programa vai conseguir te auxiliar. E aí surgem muitas dúvidas, né? Ah, mas aí eu recebo ajuda de custo de uma outra pessoa, e isso daí também conta como renda se é mensalmente. Ah, na minha conta entra muitos Pix de cartão de crédito que eu pago para uma outra pessoa. Isso pode acabar entrando como renda, mesmo que não seja. É por essa razão que é muito importante você conseguir fazer essa justificativa. Eu espero que esse vídeo tenha clareado seu entendimento a respeito de como funciona essa comprovação e principalmente, se isso tiver acontecido, já valeu, que é você entender como funciona a mentalidade do coordenador, porque quando funciona assim, você tem autonomia para entregar a sua documentação, entendendo que você precisa colocar naquele dossiê, naquela junta de documentos, o que o coordenador quer ver e não só o que você quer entregar. Se esse vídeo te ajudou, já coloca aqui o like, não esquece de se inscrever no canal, porque semanalmente terão mais vídeos. Esses vídeos são muito importantes, porque o ProUni é um programa super burocrático, difícil, e muita gente não tem informação sobre como ele funciona. Então, esse canal surge como uma tentativa de democratizar a informação, e clicando no like, se inscrevendo no canal, você ajuda a fazer com que isso aconteça. Se você quiser, você também pode deixar um comentário aqui embaixo, e para entender como funciona o Descomplica, eu deixei na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.